Celestino, eu achei interessante uma conversa que nós tivemos hoje à tarde sobre a Bíblia, e que você expôs que nas suas aulas diversas edições de Bíblias diferentes, e que você pegava a Bíblia hebraica, comparava com essas Bíblias, e nenhuma era realmente a tradução verdadeira. Você poderia nos dar assim um panorama das Bíblias existentes, e para nós espíritas, qual é a Bíblia que a gente deveria adotar? Olha, pessoal, é difícil a gente indicar uma Bíblia para você seguir, Bíblia traduzida. Eu tenho 25 Bíblias, Mário, em português. Tenho a Bíblia em grego, tenho em latim, tenho em hebraico. E a história dessas Bíblias, elas são muito curiosas. Porque existe, por exemplo, um grande cristão, um grande tradutor da Bíblia, conhecido da Vulgata, chamava Hierônimos, que é o nosso conhecido São Jerônimo, que foi secretário do Papa Dámaso, que foi encarregado de traduzir a Bíblia do hebraico e do grego, formando uma nova Bíblia que devia se chamar a Divulgada, a popular para todos, que surgiu assim a Vulgata. Mas Jerônimo, ele não era judeu. Pela história, ele consultava algum rabino, alguma pessoa, para ter uma ideia do significado. Mas traduzir um texto bíblico não é uma coisa simples. É aquela velha história, todo tradutor é traidor. Dificilmente não é traidor. Porque entra a questão da crença, do interesse pessoal, entram muitas coisas. Tem um salmo muito curioso, que é o Salmo 19. Só para dar um exemplo para você, Mário. O Salmo 19 diz assim, a lei, pelas traduções. Algumas dizem assim, a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. O mesmo salmo em outro diz assim, a lei do Senhor é perfeita, ela refrigera a alma. A outro diz assim, a lei do Senhor é perfeita, ela auxilia a respiração. É a mesma tradução do mesmo versículo. Outro diz assim, a lei do Senhor é perfeita, que ela dá a vida. Outro diz assim, a lei do Senhor é perfeita, faz a vida voltar. E você começa a analisar, e nenhuma está dizendo o que está lá no texto original. E quando você vai no texto original, diz assim, Torat Yavé Temumá, Mishbat Nefesh. O ensinamento de Deus é perfeito, porque faz a alma voltar. Então, é reencarnação pura. É a oportunidade do espírito voltar à matéria, que isso é dito no texto original, que ela é perfeita por isso, porque ela permite que o espírito volta. E o ensinamento de Deus é justo, porque transforma o simples em sábio. Aí a frase seguinte, então se você traduz a primeira errada, você não vai entender porque é que o espírito se tornou salvo, porque tem a alma refrigerada, porque tem a alma que dá a vida. Então, quando você não conhece os textos, você olha naturalmente e você descobre a manipulação. Porque quando ele diz assim, que a lei do Senhor, o ensinamento de Deus é perfeito, porque faz com que a alma retorne, ou volte, ou reencarne, porque não existe o termo, mas o sentido é esse. Aí você diz assim, o testemunho de Deus é verdadeiro, porque transforma o simples em sábio. Esse é o versículo seguinte. Ou seja, através da reencarnação e da evolução, você cresce. E aquele que era simples e ignorante, como está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, se transforma num sábio. Então, quando eu dava muita aula para pastores, e dei aula sobre reencarnação para pastores, imagine vocês, o que é falar de reencarnação para esse grupo, né? E muitos, quando eu começava a falar sobre esse assunto, eles já começavam a ficar de banda e cruzavam os braços. Quando você falar com alguém, ele ficar de banda e cruzar os braços, tenha medo que a coisa está ficando quente. E eu notava, de acordo com a cor, eles iam mudando de cor, parecia uma coisa assim furtiva, né? Os mais morenos ficavam arroxeados, os brancos ficavam amarelados, quer dizer, eles ficavam inquietos ou irrequietos com aquele assunto. E tinha sempre aquele que, eu diria assim, tinha coragem no grupo, dizia assim, professor, a gente é obrigado a acreditar no que o senhor está dizendo? Eu dizia, de forma nenhuma.
mas você tem que acreditar no Cristo. Você leia no Evangelho de Lucas que Jesus disse que muito será cobrado de quem muito foi dado. Você já sabe que a reencarnação existe. Não é para aceitar ou não aceitar, é problema seu. Agora você é responsável pelo que você já conhece, porque Jesus disse que vai cobrar segundo foi dado. Você não vai poder pretextar ignorância. Mas mesmo assim, eu pegava as Bíblias que eu tinha tradução em português, levava 5, 6 Bíblias. A de João Ferreira de Almeida, que é a mais básica dos protestantes, eu levava do padre Ferreira de João de Figueiredo, que é uma Bíblia portuguesa, que também é uma tradução feita em Lisboa. Pegava a Bíblia James, americana, pegava a Bíblia de todas as Bíblias básicas, a Bíblia de Estudo Pentecostal, e pegava esses textos, traduzidos uma diferente da outra, levava, projetava, que eu montava essas aulas, e dizia assim, com qual dessas vocês vão ficar? Porque a original diz isso aqui. Aí eu mostrava o texto original. O ensinamento de Deus é perfeito, porque faz com que o Espírito nefesh, nafishi e chover, que chuve em hebraico é voltar, é repetir. Então é o que Jesus diz lá em João 3, é preciso nascer de novo. Então está nos Salmos, isso vem bíblico, isso vem de lá da primeira revelação, que foi dada pelo próprio Jesus, que enviou Moisés, o profeta, e depois veio ratificar e mostrar o verdadeiro caminho. Então, quando a gente busca a verdade, a gente acaba confundindo, porque quando eu saía da aula, essas aulas que eu dava, eu tenho uma amiga que a gente faz muito encontro interreligioso com ela, que ela é do culto afro-brasileiro, Vanusa Cavalcante, é uma senhora magnífica, uma pessoa maravilhosa. Ela disse, professor, quando o senhor saía daquelas aulas, começava o burburinho na classe, a dizer assim, mas não é possível que ele tenha dito isso, onde ele foi buscar isso? Porque eu trazia coisas que realmente fazia com que todo aquele, eu diria, aquele arcabouço e aquela hierarquia que eles criaram entre eles, como se fosse o dono da verdade, caía por terra. Porque eu tive muitos que me desafiaram. Professor, a minha Bíblia não diz isso. Eu digo, claro, não é o que está no original. Alguém que traduziu não trouxe o que tem lá. Mas você, aqui, aí eu pregava palavra por palavra, como eu coloquei no nosso primeiro livro, analisando as traduções bíblicas, porque eu peguei todos os textos que os tradutores, os teólogos dizem que a Bíblia condenava a reencarnação, eu fui no texto original, levei 10 anos fazendo esse trabalho. É tanto que na hora de publicar eu fiquei com medo. Fiquei com medo, porque eu fui ameaçado. Eu conquistei e consegui amizade com um judeu que traduziu o Gênesis comigo, para que ele revisasse a obra e enfrentasse os pastores, porque eu sozinho não ia ter essa condição. Então, quando eu fui lançar esse livro, eu procurei Divaldo, que ele foi lá em João Pessoa, e eu pedi a ele permissão, que aconselho a ele e a Joana de Anjos, para que eu não colocasse meu nome, colocasse um pseudônimo. Eu digo, vamos esperar na esquina e vamos dar uma surra no primeiro sinal. 1 hora antes do lançamento do livro, 2 pastores me ligaram, cada um que dizia uma coisa maior. Você vai para o inferno. E eu dizia assim, olha, eu estou com um problema, eu descobri que Deus não castiga, o inferno não é eterno e Satanás não existe. Qual é o inferno que eu vou? Me diga o endereço, porque até agora eu não estou sabendo, não existe Satanás.